Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início aí a mais uma aula de matemática. Hoje nossa aula vai ter como tema, vai uma história aí? Bom, para a gente dar início à nossa aula de hoje, nós vamos começar com retomada do conteúdo, certo? Que é a correção das atividades das páginas 33, 34 e 35 até a questão 5, certo? Então, iniciando aí da questão 2, diz assim: no texto, que ainda é da página 32, eu comecei essa questão fazendo com vocês na aula passada e a gente vai dar continuidade a ela agora, tá certo? Eu pedi para que vocês continuassem. Então, a gente vai dar continuidade nela agora, na página 32, tá certo? Então, diz assim: no texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Letra A. Copie os trechos escrevendo as frações com números. Então, vamos lá. A primeira poderia ser assim. As terras indígenas, aí como eu coloquei os 3 pontinhos aí, né, parêntese, para dizer que continuava, né, apresentam pouco menos de 1/7 da área do país. A Amazônia Legal corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. A maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Apenas na Amazônia, há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. Então, esta daí foi a segunda questão que a gente tinha iniciado na aula anterior. E agora sim, as que eu passei para que vocês resolvessem em casa. Aí ainda a letra B da segunda questão, a página 33. Então, dizia assim: marque um X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração do território brasileiro ocupado pela Amazônia Legal. Então, na questão anterior, eu coloquei aí, ó, que corresponde à Amazônia Legal. Corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Então, qual dessas imagens aí representa 2/3? Certo? Então, vamos marcar as imagens. Então, a primeira, essa daí, porque a figura está dividida em 3 partes e 2 delas está pintada. Então, representa 2/3. E tem outra também, né? Essa última imagem aí também representa 2/3. Está dividida em 3 partes e 2 delas está pintada. Certo? Acertaram? Veja aí se vocês acertaram direitinho. Dando continuidade, nós temos aí a questão 3, onde diz: juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado. Veja, então tá mostrando para vocês. Ele tá uma placa aí, né, do material dourado, certo? E na placa nós temos 100 cubinhos, certo? Então ele tá dizendo que juntando esses 100 cubinhos, que são representando em hectares, são 100 hectares, nós formamos 1 quilômetro quadrado, certo? Então, tá mostrando aí para vocês na imagem aí da placa do material dourado. E meio quilômetro quadrado? Então, se eu quero representar meio, a metade da plaquinha, né? No caso, 50, se é 100, 50, que é a metade de 100. Não é isso? Então, tá mostrando aí para vocês nessa imagem. Depois, tem algumas perguntas relacionadas a ela, onde diz assim: letra A. Quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados? E em 10 quilômetros quadrados? Ele disse aqui na questão que juntando 100 hectares, nós formamos 1 quilômetro quadrado. E aí? E 5 quilômetros quadrados? Vai ter quantos? Então, você vai colocar em 5 quilômetros quadrados há 500 hectares. Se 1 é 100, então em 5 é 500, não é assim? Em 10 quilômetros quadrados há 1.000 hectares, não é verdade? Pronto, então está respondida aí a letra B. A letra A, desculpa. Na letra B diz assim:
quantos hectares há em meio quilômetro? A gente acabou de ver também lá na placa, né? Onde mostrava na imagem. Então, em meio quilômetro quadrado há 50 hectares. É isso? Se 100 é 1 hectare, se 100 hectares é 1 quilômetro quadrado, então a metade, não é isso? Letra C. Volte ao texto sobre as terras indígenas. Localize a área aproximada do território brasileiro e copie aqui. Então, estava lá no texto, você iria pesquisar e trazer aqui para esse espaço. Então, 851.196.500 hectares. Esse é o valor aproximado do território brasileiro. É isso? Ainda na letra C, no primeiro pontinho, nós temos aí quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente? Então, dividindo o 100 mentalmente, tirando os dois zeros, o Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados, tá certo? Por quê? Porque aí nós já estamos transformando em quilômetros quadrados, não mais em hectare. Então, para me transformar em quilômetro quadrado, o que é que eu vou fazer? Dividir por 100, tá certo? Quando eu divido por 100, ou eu vou fazer a continha, ou de uma maneira mais simples. Eu só vou retirar os dois zeros, tá certo? Eu tiro os dois zeros do final do número e eu tenho um novo número aí, tá certo? Se eu tivesse que dividir o número por 10, então eu tirava um zero. Se é por 100, eu tiro 2 zeros. Se é por 1.000, 3 zeros. E assim sucessivamente, tá bom? Complete, ainda na letra C, o segundo pontinho diz assim. Complete a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. Então, 8.511.965, tá certo? Então, vocês iriam completar aí com a informação que está aí no outro pontinho, não é isso? O número vocês iam colocar por extenso, tá bom? Então, 8.511.965 quilômetros quadrados. Continuando ainda nessa questão, nós temos a letra D. Diz assim, agora localize no texto a informação sobre a área da Amazônia Legal e copie a seguir. Então, vamos lá. Lá está dizendo que a área da Amazônia Legal é 5.217.423 quilômetros quadrados. Essa informação está no texto. Ainda na letra D, diz assim, quantos hectares tem a Amazônia Legal? Então, nós temos aí quilômetros quadrados, a informação, né? E agora ele quer em hectares. Então, o que é que eu vou fazer? Podemos responder multiplicando por 100 mentalmente. Lembra que eu falei que quando for por zero, você vai tirar, quando for dividir por 100, você vai tirar os dois zeros? Agora eu vou multiplicar por 100. O que é que eu vou fazer? Em vez de retirar, eu vou acrescentar dois zeros. Então, podemos responder multiplicando por 100 mentalmente, sem precisar fazer a continha. Ou seja, acrescentando dois zeros ao final do número. A Amazônia Legal tem 521.743.300 hectares, certo? Ainda na letra D diz assim, complete a escrita por extenso da medida da área da Amazônia Legal em hectares. Então, vamos lá? 521.742.300 hectares. E aí, acertaram? Se não acertaram, para o vídeo, certo? Faz a correção direitinho, tá bom? Dando continuidade, agora nós temos a questão 4, onde diz assim, com base nos dados do IBGE,
o estado brasileiro de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 quilômetros quadrados. E o menor é o Sergipe, com área de 21.918 quilômetros quadrados aproximadamente, certo? Nós temos aí, gente, nessa questão, o QR Code aí, não é isso? Vocês acessarem aí direitinho, vocês vão ver os dados de alguns estados aí, tá certo? O tamanho, a área, tá certo? Então, vocês poderiam pesquisar aí para responder a essas perguntas que vai vir agora nessa questão, tá bom? Então, ele diz aí, ó, na letra A, em que estado você mora? Qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Então, qual é o estado que a gente mora, gente? Ceará, não é isso? Qual é a área aproximada em quilômetros quadrados do nosso estado? Tia, eu não sei, como é que eu vou fazer? Aí no QR Code, aí vocês poderiam acessar e ter essa informação para vocês, tá bom? Pode dar uma olhadinha aí que vocês vão ver. Não só do Ceará, mas de vários estados, tá bom? Então, a do Ceará, que é o nosso estado, né? O estado em que a gente mora, tem 148.894.757 quilômetros quadrados. Ainda na letra A, no primeiro pontinho, diz assim: qual é a diferença entre as áreas do maior e do menor estado brasileiro? Olha na questão 4. Olha aí no enunciado. Ele está dizendo que o Amazonas é o maior e Sergipe é o menor. Então, ele está perguntando a diferença. Qual a diferença? Para me saber a diferença, eu vou fazer uma continha de quê? De subtração. Então, eu vou subtrair o maior do menor. Então, se o estado do Amazonas é 1.559.147 quilômetros quadrados, menos Sergipe, que é 21.918. Então, você subtraindo aí, fazendo a continha de menos, você vai encontrar 1.537.229, tá certo? Então, tá aí a resposta para vocês. Ainda na letra A, nós temos o segundo pontinho, onde diz: compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. O que você pode concluir? Bom, gente, a do nosso estado está aí mostrando para vocês. O que é que a gente pode concluir? Não é isso? Comparando a esses dois que está aí, o maior e o menor estado brasileiro. Como a gente pode fazer essa comparação? Então, a diferença é maior do que a área do estado, né? Em que o aluno, nós, aqui no caso Ceará, vive para todos os estados, exceto para o próprio Amazonas. Por quê? Porque o Amazonas ele está dizendo que é o maior. A maior é o que tem maior área. Tá bom? Então, tá aí. Na letra B, ainda da quarta questão, diz assim: escreva por extenso a área do seu estado em quilômetros quadrados. Então, tá aí. Aí não tá por extenso, né? Tá em número, você vai escrever por extenso. Como é que você vai escrever por extenso aí, com palavras? Então, vamos lá. 148.894.757 quilômetros quadrados, certo? O espaço aí era pequeno e eu não coloquei para vocês, mas aí para o vídeo e copia direitinho, tá bom? Na letra C diz assim: quantos hectares tem a área do Amazonas? Lá eu tinha em quilômetros quadrados, mas agora ele quer em hectares. Então, eu vou colocar aí 155.914.700 hectares. O hectares aí ficou, a gente tira o acentozinho do A, mas continuou aí, gente. Desculpa aí, certo? É hectares, HA, não tem esse acento, tá bom? De Sergipe, eu vou transformar também quilômetros quadrados em hectares. Então, vai ficar 2.200.000
191.800 hectares. E do nosso estado, né, no estado do Ceará, 14.889.400 hectares, tá bom? Tá aí mostrando para vocês, essa foi a correção da página 33, né? Até a letra C, tá bom? Dando continuidade aí à nossa correção, nós temos a questão 5. Na questão 5, diz assim: Mariana comprou um sítio com área de 2 hectares. Vai manter 9.000 metros quadrados com mata nativa e usar 2.000 metros quadrados para fazer 2 casas e uma área de lazer. O restante será dividido igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura de hortaliças. Letra A. Quantos metros quadrados tem o sítio de Mariana? Ele está dizendo que Mariana comprou um sítio com área de quanto? De 2 hectares. É isso? Ele está pedindo na letra A para você transformar, então. Quantos metros quadrados? Se ele te está dando em hectares, então a gente vai transformar em metro quadrado. Eu tenho que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, se o terreno, o sítio lá que Mariana comprou é 2 hectares, então vai ficar como? 2 hectares é 2 vezes 10.000. No caso aí, o sítio de Mariana vai ter 20.000 metros quadrados, ok? Continuando ainda nessa questão, nós temos a letra B. Represente na malha a seguir as áreas que Mariana terá no sítio, seguindo a legenda de cores. Considere que cada quadradinho vale 100 metros quadrados. Então, nós temos aí uma placa aí, né? E nós temos algumas cores que vocês vão pintar os quadradinhos com essas cores, né? Lá na questão, ela vai explicar qual é a parte que ela vai usar para o pomar, qual é a parte que ela vai usar para as hortaliças, né? Para fazer a casa e a área de lazer. Qual é que ela vai deixar a mata nativa, que não vai mexer. Aonde ela vai fazer a plantação de flores, o pomar, então tem a quantidade de cada um. E a gente vai pintar os quadrinhos aí, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Vocês deveriam ter pintado 20 quadradinhos de vermelho, certo? 90 de verde, 30 de azul, 30 de laranja e 30 de roxo, tá certo? Então, tá mostrando aí para vocês. Vejam direitinho se vocês acertaram, tá bom? Dando continuidade ainda nessa questão, nós temos a letra C. Quantos sítios iguais ao de Mariana são necessários para completar 1 quilômetro quadrado? Nós vimos em hectares e vimos em metros quadrados. Agora, ele quer quilômetros quadrados. Isso é o mesmo que perguntar quantas vezes 2 hectares, que é o sítio de Mariana, cabe em 100 hectares. Que é 1 quilômetro quadrado. É isso? 1 hectare, 100 hectares é 1 quilômetro quadrado. É isso? Então, de modo geral, quantas vezes o 2 cabe em 100? Então, 100 dividido por 2 igual a 50. Então, são necessários 50 sítios iguais ao de Mariana para completar 1 quilômetro quadrado. Certo? Lembrando, gente, onde tem hectare, às vezes tem o acentozinho que ficou A, mas não é A, é hectare, porque a gente tira e volta lá, faz a correção, tá certo? Mas é HA, hectare, tá bom? Bom, aqui nós encerramos a correção da atividade que foi passada na aula anterior e agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Onde diz, vai uma história aí? E aí,
Vocês querem ouvir uma história? Então, vamos lá. Na página 37. Ainda ficou algumas atividades para ser resolvido desse assunto que eu vou passar no final. Então, diz assim: a leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes ou mesmo bem próximos de nós. Um livro com uma boa história liberta nossa imaginação. Então, vocês gostam de ler? Tenho certeza que tem muita gente que gosta de ler, né? Uma já me falou em sala. Alice, não foi, Alice? Você já falou para mim que gosta muito de ler. Eu acredito que, assim como ela, tem vários que gostam também. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente viaja ali no mundo, né, da leitura, né, no mundo da imaginação, né? Liberta a nossa imaginação. Então, na história da humanidade, há o relato de um grão-vizir que, quando viajava, levava sua biblioteca consigo. Usava 400 camelos para carregar os livros. Olha aí, gente, que interessante. Grão-vizir, a mais alta autoridade depois de sultão, que foi o primeiro-ministro. Olha aí a paixão pelos livros. Aí não ficou bem a imagem, mas tem uma biblioteca, né, mostrando para vocês, com vários livros aí. E agora ele vai fazer algumas perguntas. Que tipo de leitura você prefere? E aí, você gosta de ler mais o quê? Romance, aventura? O que é que você gosta de ler? Quantos livros você já leu neste ano? E aí? Esse ano, 2020, quantos livros vocês já leram? Agora nós estamos em casa, nós temos um tempinho aí, né? Para fazer uma boa leitura. Então, vamos aproveitar, gente, esse tempo aí. Na sua casa, quem gosta de ler? E aí, quem gosta de ler na sua casa? Seu pai, sua mãe, seus avós? Quem é que gosta de fazer uma leitura? Uma madrinha, um tio? Quem é a pessoa que mais lê na sua casa? É você? Você costuma frequentar uma biblioteca? Nós temos uma biblioteca aqui no BES. Vocês já foram nessa biblioteca? Não? Mas temos uma na escola também. Com certeza vocês já visitaram lá, né? E já pegaram algum livro para ler, não foi? Se não, nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, quando a gente voltar, tá bom? E vocês vão fazer essa visita lá, tá bom? Uma pesquisa revelou, em 2011, que apenas 50 em cada 100 brasileiros diziam ter o hábito de ler. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, outra pesquisa feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais em diversos municípios brasileiros revelou que 56 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Então, foram consideradas leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Veja o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. Não tenho tempo para ler. Não gosto de ler. Tenho dificuldade para ler. E não tenho paciência para ler. Então, nós temos aqui nessa informação alguns dados que vocês vão precisar para resolver as questões, tá certo? Então, nós temos aí a seção lápis na mão. Alguns trechos do texto da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em forma de frações com denominador 100. Sublinhe e numere esses trechos. Escreva as frações correspondentes a cada um deles. Gente, aqui no texto a gente viu aí, onde diz: uma pesquisa revelou em 2011 que
apenas 50 em cada 100. Então, como eu posso representar a infração? 50 em cada 100. Ter um hábito de leitura, é isso? Depois ele diz aqui mais na frente, 56 em cada 100 brasileiros. Depois ele fala 77 em cada 100 brasileiros. E aí, como a gente pode representar a infração? Primeiro aí, 50 centésimos. 50 em cada 100, então 50 centésimos. O 2 aí, 56 centésimos. 56 em cada 100, né? Fala lá no texto. Então, 56 centésimos. E no terceiro, 77 centésimos. 77 em cada 100. Tá bom? Na segunda questão, vamos também fazer juntos aí, iniciar. Para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam dividir várias coisas. Por exemplo, qual será o assunto da pesquisa? É isso? Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Que perguntas serão feitas? Como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Então, essas são algumas perguntas que quem vai fazer uma entrevista, ela tem que ter em mente para que possa, né, fazer a sua pesquisa direitinho. Então, ele diz, para a pesquisa apresentada na página anterior, onde a gente acabou de ler, algumas dessas respostas estão no texto. Converse com seu professor e com sua turma para localizar essas respostas e anote-as na linha a seguir. Então, lá no texto tem a resposta para essas perguntas que tem aí. Então, eu vou colocar algumas aqui para vocês. Qual será o assunto da pesquisa? Então, o assunto da pesquisa é o quê? O hábito de leitura entre os brasileiros. Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Então, ele diz, quais são as pessoas que serão entrevistadas lá no texto? Brasileiros de 5 anos de idade ou mais. É isso? Quantos serão entrevistados? 5.012. É isso? Então, essas são algumas respostas que você encontraria, né, para essas perguntas lá no texto. Bom, finalizando a nossa aula de hoje, eu vou deixar aí a agenda para vocês. Na página 35, vocês vão fazer somente a questão 6 e página 36 da apostila, tá bom? Caderno de atividades, páginas 40 e 41. Então, bons estudos, obrigada pela atenção, que já está entrando aqui no clima de São João. Espero que vocês também estejam começando a entrar no clima, apesar de ser diferente esse ano, cada um na sua casa. Mas vamos comemorar com nossa família, agradecer por estarmos saudável, né? E vamos rezar para que tudo isso passe logo e a gente poder voltar às nossas atividades, né? Normais, em sala de aula. Então, um beijo para cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procura no privado, tá bom? E lembrando que, quando terminar a tarefa, manda a foto para mim no privado, tá bom? Então, até a próxima aula.